Fala galera, tudo bem? Me chamo Zuko. Esse é meu primeiro vídeo do canal, espero que gostem. Hoje estaremos começando com a obra O Deus Marcial que voltou ao nível 2. Se gostarem, deixe seu like e sigam meu canal para dar aquela força. A nossa história se inicia em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. Um aviso aparece para todos que estão presentes no local. Iniciando a partida de rebaixamento, a missão será de defesa. Isso deixa alguns figurantes em alerta. De repente uma fenda espacial se abre, e dela sai a mão e um rosto de um monstro enorme. Behemoth do Apocalipse que está sendo invocado. E todos os figurantes ali ficam em completo estado de choque ao ver que a missão era derrotar aquele monstro. E os sistemas avisam: derrotem Behemoth antes que ele aniquile o mundo. Esse monstro solta um enorme rugido amedrontador em direção a todos, mas os figurantes seguem firmes e tentam manter a formação, para que consigam ter alguma chance contra esse monstro. Mas ao ver essa terrível criatura, um pensamento toma conta de seus corpos: se falharmos, vai ser o fim do mundo. Então todos os figurantes avançam para enfrentar aquela criatura horrível, e nos é mostrado o que é todo esse caos. Esse evento é chamado de Rede de Batalha, e isso começou no ano de 2010, antes era só uma competição entre países, mas com a chegada da Liga Espacial em 2022 tudo mudou. Então começou a batalha pela sobrevivência entre diversas formas de vida no universo. A humanidade que representava a Terra sofreu diversas derrotas ao enfrentar esses monstros terríveis. Agora em 2023 só haviam 10 países restantes, e a humanidade se encontrava à beira da extinção. Behemoth abre sua boca para soltar um poder misterioso e acabar com todos naquele local. Os figurantes já não tinham mais escolhas, a não ser esperar o seu fim. Mas quando tudo parece acabado, é aí que surge alguém e pula em meio a essa destruição. E esse alguém é nosso protagonista, que pulou em cima do monstro. Nesse momento, aquela terrível criatura lança aquele poder no nosso prota, que usa um de seus braços para segurar o ataque, enquanto prepara um soco poderoso com seu outro braço. Após sacrificar um de seus braços para atacar Behemoth, o prota acerta seu poderoso golpe na criatura, que explode sua cabeça no chão. Todos ficam surpresos e se perguntando como nosso protagonista conseguiu matar aquele monstro enorme sozinho. Então nos é revelado o nome do nosso prota. Seu nome é Sung Jihan, o Santo Marcial, e um dos ranks mais fortes do mundo, ocupando a 7ª posição. De repente nosso prota escuta alguém o chamando. Então ele olha para o topo de um prédio que tem próximo dele, e nos é mostrado quem o chamou. E era Baron Williams, o caçador número 1 do mundo, e líder da guilda do nosso prota. De repente, alguém pula chamando o nome do nosso prota, e essa pessoa é uma curandeira conhecida como a Santa Sofia, e mesmo um figurante avisando para ela não ir agora, pois ainda tinha muita energia do Behemoth naquele lugar. Era muito perigoso estar próximo dessa energia. Jogadores comuns não conseguiam nem ficar em pé, alguns até desmaiavam, mas isso não afetava nosso prota e a Santa Sofia tenta curar nosso protagonista que sente muita dor, pois seu braço ainda estava cheio da energia do monstro. A cura do nosso protagonista é interrompida pelo surgimento de um baú de recompensas. Com o surgimento desse baú, o líder da guilda manda eles se afastarem do local porque ele irá ficar com a recompensa. Alguns figurantes até ficam com raiva, porque eles estão agindo como se fosse eles que derrotou o monstro. Barão anuncia quem vai receber a recompensa com ele, e ele chama apenas a Sofia e mais 2 figurantes, que nem se deram o trabalho de nos revelar quem são. Sofia reclama com seu líder, pois ele não poderia deixar o prota de fora da recompensa, já que foi ele quem fez todo o trabalho, e até perdeu um braço para isso. Então Barão mostrou quem ele era de verdade, e falou que não iria dividir nenhuma recompensa com nosso protagonista, pelo simples fato dele não ser um cidadão americano, e fala que nosso prota é apenas um cão útil. Nossa Santa ainda tenta falar com seu líder, mas o prota só sai e diz que não se importa com a recompensa, e fala que ele é só um refugiado, que fugiu da sua terra natal, e que apesar de ter uma habilidade super poderosa de rank SSS, chamada de Artes Divinas Sem Nome, ele só conseguiu subir até o rank 7 dos jogadores mundiais, e não foi aceito como um americano de verdade, então sempre sofreu muito preconceito, mas o que mais o incomodava era o fato dele ter sido o último sobrevivente da sua terra natal, e nosso prota, como se não fosse nada, começa a curar o seu próprio braço, e então é anunciado o resultado das batalhas na Terra, e o aviso mostra: Game Over.
Como foi dada a missão de defesa com a condição de sobrevivência de metade dos jogadores que tem na Terra, é mostrado os resultados. Estados Unidos, sucesso. China, sucesso. Rússia, falha. Japão, falha. E assim é mostrado que todos os outros países restantes também falharam, e o sistema mostra o aviso: a humanidade perdeu, mas eles ainda tinham uma chance. Existiam outros jogadores que também tinham perdido, e eles eram chamados de Urks. A Santa fica desesperada pedindo ao líder dela para ele aceitar o Prota e o chamar para a equipe, e fala que na partida anterior contra os Urks, eles só ganharam por causa do nosso protagonista. Mesmo assim ele fala que não vai precisar da ajuda dele, e eles são todos teletransportados para o local da batalha de rebaixamento. E lá estão as 5 pessoas que reivindicaram a recompensa, sendo 4 dos Estados Unidos, e 1 da China. Então o líder Barão fala que já faz bastante tempo que ele não enfrenta os Urks. De repente Barão começa a carregar algum tipo de poder, seus olhos ficam com um brilho forte, emanando muita energia. Então ele começa a voar e parte para cima dos Urks com tudo que tem, e fala que ele é o representante da humanidade. Mais rapidamente, nos é mostrado que a arrogância dele o trouxe, e em apenas um golpe, um Urk corta sua cabeça. Todos ficam em choque, porque o ranquear número 1 deles foi morto na frente de todos em um instante. O sistema avisa: um jogador foi morto. Com a morte de Barão, o ranquear mais forte, logo o sistema começa a notificar que um após o outro os jogadores foram sendo mortos pelos monstros. A Santa é a última com vida naquele lugar, e ela até tenta implorar por sua vida, mas infelizmente seu oponente não tem a menor piedade dela, e antes de tirar sua vida, o monstro agradece aos humanos por serem tão fracos, e com isso os Urks ainda vão sobreviver. O sistema então avisa: fim de jogo, a humanidade foi derrotada e rebaixada da Liga de Bronze. A humanidade chega no fundo do poço, e não tem nenhuma raça abaixo dela. O sistema nos classifica como uma raça imprestável, então o sistema começa a eliminação. Um buraco negro começa a se formar e engolir tudo na Terra, todos ali ficam apavorados, então começa a aniquilação do mundo. Nos é mostrado a Terra sendo devorada por esse buraco negro, e todos os humanos que ainda estavam vivos, pedindo socorro, implorando por suas vidas, e chamando por seus parentes. O sistema avisa a aniquilação da humanidade concluída. De repente o sistema informa que um erro foi detectado. O sistema informa que ainda há um humano vivo, e esse humano é nosso Prota, que mais uma vez sobreviveu sozinho. O sistema do nosso protagonista informa que as artes divinas sem nome estão resistindo à eliminação. O Prota fica se perguntando como que sua habilidade continua resistindo à aniquilação, e ele fica pensando que se tivesse recebido ela um pouco mais cedo, as coisas teriam sido diferentes. De repente os seres que controlam o sistema começam a conversa. Eles falam que nosso Prota é bem fraco, mas ele tem potencial, e que eles não deveriam ignorar nem mesmo a menor das possibilidades. Nosso Prota fala que se ao menos ele tivesse aprendido o verdadeiro nome da sua habilidade ele seria mais forte e talvez a humanidade não tivesse sido destruída. Os seres misteriosos que falam através do sistema começam uma votação para dar uma nova chance ao nosso protagonista. 3 deles concordam, mas um deles discorda e fala que seria um desperdício de esforço, mas com a contagem dos votos eles decidem dar uma nova chance ao jogador Sung Ji-hoon, e ele retornará ao início da liga. Nosso protagonista acorda, como se tivesse acabado de ter um pesadelo. Ele ainda está tonto, mas tem certeza que escutou os seres falando algo sobre voltar ao começo da liga, e logo ele percebe que não era só um sonho. E nos é mostrado que estamos no ano de 2020, o Prota voltou 3 anos no passado e ele tem a chance de mudar tudo o que aconteceu. Ele logo abre sua janela de status, e ver que está no nível 2. Ele fica muito feliz porque agora ele pode usar toda a informação que ele tem da sua vida passada para ficar muito mais forte. Nessa nova linha do tempo, ele fala que tudo isso agora vai ser diferente. Ele chegou até o fim do jogo, e agora voltou. Então ele fará de tudo para ser o mais forte de todos os ranks. Na época para a qual o Prota regrediu, a Coreia ainda era uma nação estável, porque eles tinham um dos jogadores mais fortes do mundo, e ele era um membro do top 10 no ranking, o ser humano que estava em terceiro lugar dos mais fortes do mundo. Então nos é mostrado alguém com 2 espadas golpeando alguns figurantes em alta velocidade. Essa pessoa era o Rei da Espada, Yoo Saijin. Ele era o orgulho da nação, e era considerado um tesouro nacional, graças aos feitos dele como o guerreiro mais forte.
A Coreia do Sul sempre esteve em um ranking alto na Liga da Ásia Oriental. Mas naquele dia para qual o prota retornou, o Rei da Espada anunciou em rede pública que iria mudar de nome e de nacionalidade, ele irá se tornar japonês, e seu nome agora será Ryu-Hei. Então em julho de 2020 ele se tornou a mais nova força de defesa japonesa. Esse foi o evento que causou o maior choque da história da Liga de Batalha Coreana. Nosso protagonista estava assistindo a essa reportagem e se recordando que sempre fica com muita raiva ao ver a cara desse traidor, porque depois que ele saiu da Coreia, nunca apareceu ninguém tão talentoso quanto ele para o substituir. No início todos achavam que a rede de batalha era apenas um jogo, mas 2 anos depois, quando a Liga Espacial começou, tudo mudou. A rede de batalha virou uma guerra pela sobrevivência. E se morressem no jogo também morreriam na vida real. Então quando tudo começou e surgiram monstros de baixo rank nos países, foi um massacre inimaginável. E depois que o Rei da Espada deixou a Coreia, eles não conseguiam nem lidar com esses monstros de baixo rank. E assim foi o fim da Coreia, e de vários outros países. Mas todas as pessoas que sobreviveram falavam a mesma coisa: se o Rei da Espada tivesse ficado, a Coreia não cairia em ruínas. O prota fala que o Rei da Espada era um bom jogador, e que também era seu cunhado. Com raiva o protagonista dá um soco no retrato do Rei da Espada, que estava em sua frente. Nosso prota fica se perguntando como que a irmã mais velha dele se apaixonou por esse desgraçado. E ele também se questiona se sua irmã ainda estivesse viva seria diferente. No Palácio do Rei da Espada, o prota fala que está feliz por ter voltado a essa época, mas fica triste porque seus atributos estavam uma merda. Ele mostra sua janela de status, e pensa que até que faz sentido seus atributos estarem tão ruins assim, já que nessa época ele só sabia beber e jogar. Ele era um completo inútil, que nem conseguia perceber o quanto seu dom era incrível. Nosso prota então explica que todas as pessoas se tornam jogadores ao fazerem 18 anos, mas apenas algumas pessoas recebem dons, e o dom que ele recebeu era um de rank F, o rank mais baixo. Ele só usava seu dom para fazer apostas adivinhando quem iria ganhar. Na época ele não sabia, mas seu dom só iria despertar sua verdadeira forma com o tempo. O prota pensa que com seus atributos tão baixos ele deveria estar no nível 1, então por que ele estava no nível 2? A resposta era fácil: ele tinha bebido uma poção de ganho de experiência por engano na noite passada. Ele se acha um burro por ter desperdiçado esse item, mas logo ele volta a observar seu status e fica surpreso ao ver que tinha uma quantia muito alta de pontos de conquista. Ele se pergunta o porquê dele ter tantos pontos se ele não fez nada antes de entrar na liga. Logo ele percebe que as surpresas ainda não tinham acabado, e que tinha um voucher de troca de pontos de conquista. Esse privilégio foi dado a ele por ele ter sido o último sobrevivente, aquele que escolheu tentar novamente. Ao utilizar o voucher, a janela de status notifica que a loja de conquista foi adicionado ao seu sistema. O prota fica sem acreditar nisso que estava na sua frente, já que ele nunca soube que algo assim existia. Nosso protagonista fica em dúvida de como irá gastar seus pontos, mas logo toma a decisão de melhorar sua loja, e assim torcer para aparecer algo que vale a pena gastar seus pontos. Logo aparece o item que foi adicionado, mas ele decidiu melhorar a loja novamente, e com isso ele já tinha gastado metade dos seus pontos de conquistas, mas sua loja já estava no nível 3. E para passar a loja para o próximo nível seria utilizado 40.000 pontos de conquistas. Ele fica um pouco em dúvida do que deveria fazer, mas logo decide que tem que aprimorar o máximo que der a sua loja. Então ele usa 40.000 dos seus pontos para evoluir a loja. Quando a notificação do sistema chega a ele, fica com uma expressão de surpresa, porque o item que foi liberado para comprar da loja foi a recuperação emergencial. Seu efeito era recuperar algum item quebrado. O prota coloca a mão em seu rosto e logo revela que tirou a sorte grande e que havia dado tudo certo. Ao escanear seu dedo, uma porta é aberta mostrando um lugar bastante tecnológico com um conector avançado no centro da sala. O prota logo abre o inventário e pega um pincel quebrado de rank A. Ele usa a recuperação de emergência no pincel, que ao ser consertado mostra seu verdadeiro valor, sendo ele o pincel de rank SS de Dong Fan Su-ho, aquele que viveu por 180.000 anos. Ao pegar o pincel, o sistema avisa que o tutorial da liga vai começar em breve, com o começo da contagem regressiva. O nosso protagonista se apressa e abre sua janela de status, e fala que não tem muito tempo. Ele começa a pintar algum tipo de caractere em sua janela de status, enquanto pensa que foi assim que ele conseguiu chegar ao rank 7 mundial. Na sua vida passada,
e foi chamado de Santo Marcial. Então o Prota continua seu trabalho combinando seus atributos de força, agilidade e vitalidade em um único atributo, e ao fazer isso ele ganha o poder marcial, e ele conseguiu fazer tudo isso graças a um pincel que todos ignoraram apenas por estar quebrado, e com isso ao finalizar seu caractere, é marcado o início do seu despertar. O sistema então o avisa que ele entrou na Liga do Rede de Batalha, e que a missão é de sobrevivência. Ao abrir seus olhos o Prota percebe que está no Coliseu, percebe que deu certo e conseguiu unir força, agilidade e vitalidade em poder marcial. Ao abrir sua janela de status, é mostrado que ele tem 5 de poder marcial, por ser um atributo único. O Prota recebe mais 10.000 de pontos de conquista. Ele pensa que estava com saudades do seu poder marcial. O sistema interrompe seus pensamentos avisando que pelo fato dele ter entrado sem um conector ele sentirá 100% de dor. Ele fica pensando que o mundo onde o dinheiro consegue reduzir a dor que você sente ao usar um conector é muito vantajoso. Na época em que ele estava, o conector que ele usava era o mais avançado da sua geração. Ele podia reduzir a dor do usuário na rede de batalha em 99%. O sistema dá ao Prota uma missão limitada. Essa missão é que ele deve ficar em primeiro lugar no tutorial. Nosso protagonista logo fica animado, porque não havia nada assim antes em sua vida passada. Assim o sistema avisa que o desafio começou. Logo após o aviso alguém já aparece de surpresa atrás do Prota. Essa pessoa o golpeia mandando ele morrer já que ele era só um novato. Mas não demora muito para esse figurante ficar com uma cara de surpresa, ao olhar para o protagonista segurando sua espada como se não fosse nada com apenas 2 dedos. Então nosso Prota olha para esse figurante com um olhar muito entusiasmado, e o agradece por ser seu primeiro abate. Voltando um pouco no tempo, para antes do sistema iniciar o desafio, é explicado como funcionam as guildas. As guildas são um tipo de organização que cuida e treina os jogadores. Como o mundo todo usa rede de batalha, os países começaram a investir em treinar seus jogadores, e com o investimento de várias empresas famosas, a Coreia também criou muitas guildas pequenas e grandes, e assim foi capaz de treinar jogadores fortes no início da liga. Nos é mostrado o Coliseu, um pouco antes do aviso do início do desafio de sobrevivência. Esse era a área 1 da Liga de Bronze, o lugar conhecido como Gangnam. Aqui é a fase de estreia de vários jogadores, então nos é mostrado aquele figurante que atacou o nosso Prota. Alguns minutos antes do desafio começar, ele está procurando alguém para enfrentar. Esse figurante está um pouco nervoso, mas ele se diz o homem mais sortudo do mundo. Ele é de uma guilda grande, a Guilda Estrelas Gêmeas. O dom que esse figurante possui é de rank A chamado Ágil. Esse dom aumenta a agilidade do usuário em 25 pontos. Ele logo saca sua espada e volta à sua busca por algum novato para ser seu primeiro abate. Ele fica impressionado com o nível de equipamentos dos seus oponentes. Logo ele avista alguém que está distraído e sem nenhum equipamento. Ele fica pensando que nosso Prota é um noob e ele irá conseguir uma eliminação fácil. Então esse figurante se prepara. E assim que é dado o início do desafio voltamos de onde paramos, onde o Prota está segurando o ataque desse figurante com apenas 2 dedos. O figurante fica se perguntando como ele conseguiu reagir a tempo ao seu dom de velocidade. Ao soltar a espada do figurante, ele acaba caindo no chão por estar puxando com muita força e não conseguir soltar a espada. Nosso Prota olha para esse figurante e fala que ele está muito confiante, e pergunta o que ele está fazendo na Liga Gangnam com um dom desses. O figurante fica com muita raiva pelo protagonista está menosprezando seu dom. O figurante se levanta e fala que já que é assim, ele vai acertar o Prota. Com seu ataque mais veloz, o Prota fica pensando que a velocidade dele não era nada demais. Quando de repente o figurante aparece com a espada prestes a acertar seu pescoço, nosso protagonista consegue desviar do golpe no último segundo, e pensa que esse figurante é mais rápido que ele. O figurante continua a atacar o Prota com muita velocidade, e o protagonista desvia de todos os seus ataques no último segundo. Enquanto desvia de todos aqueles golpes de alta velocidade, o Prota pensa que o corpo dele é muito lento, e que não é fácil se acostumar com esse corpo de nível 2, e ele fala que, não é que o figurante é muito rápido, é que ele que é muito lento. Por mais que nosso Prota seja mais lento que seu inimigo, ele consegue prever todos os seus movimentos. O figurante ataca o Prota pelas costas, mas como se não fosse nada o Prota acerta um golpe na mão do figurante, que o desarma facilmente. O figurante fica sem entender o que aconteceu, mas logo o Prota salta e pega sua espada no ar, e se prepara para atacar. Em questão de segundos, o Prota já está com a espada no pescoço do figurante.
E então o Prota golpeia o figurante cortando sua garganta, o figurante cai no chão e começa a desaparecer. Já que agora o Prota terminou seu aquecimento, ele pensa que vai aumentar o ritmo, já que para ele ficar em primeiro lugar, ele vai precisar de 5 ou mais eliminações. Ao olhar para o lado, o Prota percebe que tem vários monstros ali, e que todos os jogadores estão evitando ir enfrentá-los, já que eles dão pouco ponto de abate. Para ter um ponto de abate teria que matar 10 urks, e por isso todos os outros jogadores se afastam já que os urks só andam em grupo. O Prota então pensa que só um idiota iria perder tempo lutando contra eles, mas logo ele é interrompido por uma mensagem do sistema. O sistema avisa que uma nova missão foi criada. A missão era a aniquilação do grupo de urks. Como a recompensa era boa, o Prota então olha para suas novas presas e começa a se preparar, então ele começa a caçada. O Prota se movia tão rápido que só aparecia seu rastro. Um urk então avista o Prota se aproximando e fala para todos se prepararem porque um humano estava indo em sua direção. Os urks se preparam para atacar o Prota, lançando 2 machados em sua direção. Ao ver esses itens indo de encontro com ele, o Prota se posiciona, e em um movimento rápido agarra os machados com suas mãos, e fala para os urks que vai mostrar como machados são arremessados. Ao jogar os machados na direção dos urks, o Prota consegue partir eles em vários pedaços, contando assim menos 2 monstros para ele eliminar. O restante dos urks ficam surpresos com a força do Prota, e se preparam para atacar. De repente o Prota some do campo de visão deles, e aparece atrás de mais alguns urks. Quando eles percebem que seu inimigo está atrás deles, já é tarde demais. Em um único movimento o Prota elimina mais 4 urks de uma só vez, mas os monstros não param de tentar cercar o Prota. Um deles até tenta o atacar pelas costas, mas nada funciona. O nosso Prota reage a tempo e vira cortando a barriga do monstro, que estava prestes a o atacar. O Prota não para por aí e já vai logo golpeando mais 2 urks que estavam próximo, e continua sua investida contra os monstros. Um urk tenta atingir o Prota com uma lança, mas nosso protagonista reage a tempo e quebra a lança do monstro. Jogando o pedaço quebrado no chão, o Prota vê o monstro ainda determinado ao atacar. Pegando seu machado, o protagonista ataca o urk, que apenas consegue se defender. Com esse ataque, o machado que o Prota estava usando acaba quebrando. Ele fica irritado, e fala pro urk que eles deveriam usar algo melhor porque aquela arma que ele estava usando era uma merda. O urk então grita para os outros se juntarem e atacar o nosso Prota, mas apenas levantando seu pé e o batendo no chão com muita força, o Prota arremessa todos os urks para longe com uma onda de choque. O protagonista salta e pega uma espada e uma lança, que algum urk soltou. O Prota passa cortando os urks em alta velocidade, e com isso se foram mais 5 monstros eliminados. O Prota não para só com isso, ele se prepara para lançar outro ataque. Ele segura a lança em sua mão com força e arremessa. Esse ataque acaba com a vida de mais 3 urks, deixando assim o último urk vivo, em um estado de choque. O urk então tem suas últimas palavras. Ele fala que o Prota não é humano, e sim um monstro. Com isso ele tem o seu corpo partido em 2, e o sistema avisa que o Prota completou a missão de aniquilação dos urks, e que ele recebeu 500 pontos de conquista, e subiu de nível. O Prota analisa seus ganhos, e pensa que agora que ele subiu de nível, ele tem que colocar seus pontos de atributos em poder marcial. No momento o Prota tinha 5 pontos de poder marcial e ele tinha um ponto de atributo sobrando, já que ele passou de nível. O Prota fala que quando o poder marcial chega em 30, ele se revela como a arte divina desconhecida. Só tinha um problema. O Prota fala que por ser uma junção de força, agilidade e vitalidade, o poder marcial é 2 vezes mais forte do que se ele só estivesse com 5 pontos em cada atributo, e o poder marcial não subiria de nível, só por ele colocar um ponto de atributo nele, mas ao clicar no poder marcial, ele usa o ponto que tinha e seu poder marcial sobe para 6 pontos. Ele fica muito surpreso com isso, já que antes era necessário uma experiência de combate e um treinamento muito rigoroso para aumentar o poder marcial. O Prota acha isso perfeito porque ele vai poder evoluir muito mais rápido seu poder marcial. De repente os seus pensamentos são interrompidos por um ataque inimigo, mas o Prota consegue reagir a tempo. A figurante que atacou nosso Prota se revela achando nosso Prota um desgraçado sortudo por ter desviado da sua flecha. O outro figurante que está com ela fala que agora o Prota vai ter que enfrentar eles. O Prota fica pensando que isso acontece às vezes, os jogadores se unirem para enfrentar oponentes mais fortes.
Por mais que o tema do desafio seja sobrevivência, não tem nenhuma regra que impeça esse tipo de coisa e julgando pelos seus equipamentos, eles são da mesma guilda, o prota então se prepara para enfrentar eles. O sistema avisa que o desafio está prestes a acabar, então é mostrado o rank do nosso prota no desafio, e ele está em primeiro com 4 abates, lembrando que 3 desses abates são dos monstros que ele eliminou. Como havia 30 monstros, precisava matar 10 para ter um abate. O prota está com apenas um ponto de diferença do segundo colocado, então ele vê esses dois como uma oportunidade para aumentar mais os seus pontos e ganhar o primeiro lugar com mais facilidade. Quando a arqueira está prestes a atacar, o prota a divide em 2 com apenas um golpe. Ele fica feliz por poder testar o quão forte é o poder marcial no nível 6. O cavaleiro que estava com a arqueira fica se perguntando como o prota foi capaz de fazer isso com uma mulher, mas o nosso protagonista não está nem aí para ele, e logo surge atrás do figurante para o golpear. Ao acertar um poderoso golpe nas costas do seu oponente que grita com dor, ele fica surpreso ao perceber que a armadura do guerreiro era muito resistente, e conseguiu suportar seu ataque. O guerreiro então fala que o prota nunca vai conseguir fazer nada com uma arma ruim dessas. Mas pro azar dele, nosso prota desfere vários golpes no mesmo local que ele já havia atingido e com isso, o dano acumulado que a armadura sofre, faz com que a armadura se despedace, e nosso prota se diverte com isso. A cena então é cortada para 2 mulheres que estão assistindo a gravação do nosso prota. Uma delas é a gerente executiva da guilda Estrelas Gêmeas, seu nome é Lee Rayon, que vamos chamar de Senhorita Lee. A outra mulher é sua guarda-costas, seu nome é Inga Eonji, eu irei a chamar de Senhorita In. Elas estão conversando sobre ela ter ficado em segundo lugar, e que a Senhorita In teve sorte de não ter encontrado nosso prota durante o desafio, porque ela poderia ter sido eliminada, e a Senhorita Lee pede para ele evitar ele caso caiam no mesmo desafio. A guarda-costa então olha uma última vez para o computador, e vê a imagem do prota massacrando aquele guerreiro. A cena corta mais uma vez para alguém que acabou de sacar uma espada. Essa pessoa era Inga Eonji. Um pouco antes do desafio de sobrevivência acabar, a nossa guarda-costas, ela está enfrentando alguns figurantes. Ela era considerada uma estrela em ascensão. Todos achavam que ela não sairia do primeiro lugar tão cedo. Isso seria verdade se não fosse pela aparição do nosso prota. Um figurante aparece gritando com aqueles 2 outros figurantes que atacaram o prota. Ele fala que é ridículo alguém sem nenhuma afiliação e nenhum equipamento decente ter acabado com eles 2, e ainda ter ficado em primeiro lugar. Todos eles se perguntavam quem era aquele cara. O prota então está sentado em seu sofá olhando quais foram suas recompensas. Por ele ter ficado em primeiro lugar, ele ganhou 50% a mais de experiência, e com isso ele subiu do nível 3 ao 6. Ele fica feliz por ter passado de nível tão rápido. Ele logo decidiu colocar todos os seus pontos em poder marcial, e seu poder marcial então sobe para o nível 9. O prota ainda ganhou um título, aquele que conquistou o tutorial. O efeito do título dá a ele um ponto a mais em todos os atributos. Enquanto o prota estiver na Liga de Bronze, ele ganhará mais 20% de pontos de experiência. Com isso, o prota abre sua janela de status e percebe que agora tem 10 pontos de poder marcial, e ele fala que com isso a Liga de Bronze será moleza para ele. O prota pensa que agora ele só tem que ficar mais forte, então ele lembra que ainda não tem uma classe, e ele precisa escolher uma. A aquisição de uma classe é muito importante para os jogadores. Elas são liberadas quando o jogador chega no nível 5. Existem 4 tipos de classes que eles podem escolher, sendo elas guerreiro, arqueiro, mago e suporte. Na sua vida passada, o prota escolheu guerreiro. Ele pensa que pode evoluir muito mais rápido se escolher ela de novo, mas então ele se lembra que com a loja de pontos de conquista ele pode liberar mais um espaço extra de habilidade, então ele poderia escolher guerreiro quando quisesse. E com esse motivo ele não precisa pegar guerreiro agora, então a classe que ele escolhe é... Não nos é mostrado qual classe o prota escolheu, e a cena corta para alguns zumbis. O sistema então nos avisa: bem-vindos à área Gangnam. Na Liga de Bronze, sua missão será de defesa, proteja o cristal, e sobreviva ao ataque dos zumbis. E nossa guarda-costas aparece. Sua classe é guerreira. Ela acha nojento todos esses zumbis. De repente 2 raios caem atrás dela, e nos é mostrado que aqueles raios são mais 2 jogadores, que se juntaram à equipe da nossa guarda-costa. Um deles é um arqueiro com equipamentos de nível B, que é afiliado a uma guilda,
e o outro é um mago com equipamentos de ótima qualidade, que não está afiliado a nenhuma guilda. A senhorita Lin olhou para cima esperando o próximo jogador a se juntar à equipe, porque em desafios em equipe, são com 4 participantes, e como eles já tinham um guerreiro, um arqueiro e um mago, faltava apenas o suporte, que nesses desafios de defesa e sobrevivência, eles são os mais importantes. Nisso o último raio cai próximo aos jogadores, e é revelado o último integrante da equipe. Isso mesmo, pessoal, o nosso prota escolheu a classe de suporte. Com isso voltamos um pouco no tempo, para o momento em que o prota estava escolhendo a sua classe. O sistema notificou que a classe não combinava com o jogador, mas o prota tinha um motivo pelo qual ele escolheu essa classe. Mesmo o sistema o avisando que não combinava com ele, é por causa do poder divino. Assim que alguém escolhe a classe suporte, ele desbloqueia o atributo de poder divino. E esse poder vai ser um componente muito importante para o nosso prota, desenvolver um novo atributo único. Mas o poder divino é um atributo muito difícil de ser melhorado, e quase não evolui através de treinamentos. Não tem muitos métodos de evoluir esse tipo de poder, mas como sempre, nosso prota conhece um meio para evoluir esse tipo de poder, um método que ninguém mais conhece. O figurante começa a se perguntar o que diabos está acontecendo. Ele fica revoltado se perguntando por que um mendigo está na equipe dele. Ele fala que é por isso que ele não queria participar do tutorial. Nosso prota fica observando enquanto esse figurante grita com ele. O arqueiro tenta acalmar o mago, mas ele não parece querer conselhos. Ele fala que não vai querer participar de uma equipe ruim dessas. De repente o prota pega esse mago figurante pela roupa, e o mago fica gritando com nosso protagonista para ele o soltar. Então nosso prota com toda a gentileza arremessa esse figurante para fora da torre. O mago começa a cair desesperadamente no mar de zumbis. Todos ficam sem palavras ao verem essa atitude do nosso protagonista. E ele fala que se um lixo desses não ia os ajudar, então eles não precisavam dele. Fala galera, tudo bem? Que bom que chegaram até aqui. Essa foi a primeira parte dessa obra. Logo postarei a parte 2. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para me dar uma força. Até a próxima!